Será que é só um susto? Ou a terra pode voltar a tremer com mais força? No município de Pancas, aqui no Espírito Santo, a geografia do lugar explica de fato esses tremores? Carol Monteiro vai conversar agora com uma especialista, professora da UFES. Né, Carol? É isso, Mário. E olha, o Espírito Santo, na verdade, o Brasil, tem tremores que a gente nem sente. É muito mais normal do que a gente imagina, mas você imagina o desespero da população de Pancas vendo a terra tremer ali, vendo as coisas caindo, né? Eu imagino o desespero, o susto dessas pessoas. Quem conversa ao vivo com a gente agora é a Luísa Bricali, doutora em Geologia, professora e pesquisadora da UFES. Luísa, bom dia, obrigada pela presença aqui no Bom Dia Espírito Santo. Um tremor é muito mais comum e normal do que a gente imagina. A gente que não está acostumado com isso, né? O que aconteceu lá em Pancas? É por conta da geografia do local? Explica pra gente o que aconteceu lá e o que pode acontecer ainda. Bom dia para você. Então, obrigada pelo convite. Na verdade, os terremotos eles acontecem pela movimentação das placas tectônicas, né? Que são grandes blocos de rochas que se movimentam, e tem as falhas locais geológicas também, que são grandes rachaduras, digamos assim, da crosta terrestre, que podem se movimentar e gerar o terremoto. Em Pancas, especificamente, é uma região onde nós temos uma concentração grande dessas falhas geológicas, dessas grandes rachaduras, que passa por aquela região. E exatamente ali aconteceu o terremoto porque essas falhas, esse conjunto de falhas, já se movimentaram várias vezes durante o período geológico da Terra. Então, por isso é uma área que possivelmente pode acontecer outras vezes, inclusive já aconteceram em outros anos atrás terremoto ali naquela região. Oferece algum tipo de risco? Isso pode acontecer novamente naquela região? Então, pode acontecer novamente. Nós temos mais de 40 terremotos já catalogados no estado do Espírito Santo, né? Isso pode acontecer a todo momento, mas as magnitudes são baixas, né? Então, o risco para a população e para danos materiais, ele não é tão alto assim, até porque nós estamos longe de um limite de placa tectônica maior, que é onde ocorrem os terremotos com magnitude mais elevada. Aqui, em outros lugares do Espírito Santo, exceto Pancas, a gente pode sentir isso também? Por exemplo, aqui na Grande Vitória? Então, o ano passado, por exemplo, nós tivemos um terremoto em Vitória, em julho do ano passado, que as pessoas sentiram. Vitória, Vila Velha e Serra, né? Magnitude um pouco mais alta, que foi de 1,9, esse de ontem foi de 1,3, né? E as pessoas sentiram bastante. E nós já tivemos terremotos, na verdade, no estado inteiro, né? Já tivemos mais de 40 terremotos. Então, é uma coisa relativamente comum, mas com magnitude baixa. E o que explica esses terremotos aqui no Brasil, já que a gente, teoricamente, não é um país que a gente tem costume de ver isso? Então, as placas tectônicas elas estão se movimentando o tempo inteiro. A gente está aqui, elas estão se movimentando. O Brasil está sobre uma placa. Só que essas placas se movimentam e elas acabam pressionando as outras placas. Além disso, nós temos falhas geológicas presentes no oceano que se prolongam para o continente, que podem ser reativadas também. Né? Então, essas questões, junto com outras questões geológicas específicas da área, com falhas locais, né, geológicas, que são essas fendas, né, menores ou maiores, se movimentam por conta da movimentação de placas maiores, acabar ocasionando e gerando terremoto. A gente tem uma pergunta lá do estúdio agora. Pode falar, Mário. Oi, professora Luísa, obrigado pelas explicações. Eu fiquei com uma dúvida, porque sempre que a gente vê terremoto, a senhora falou que tem as placas tectônicas, né? Quando elas se mexem, dá uma tremida na terra. Lá em Pancas, é uma falha menor? Como se fosse uma rachadura menor? Eu não entendi exatamente por que acontece em Pancas se a gente está no centro da placa tectônica. E lá tem aquelas montanhas, aqueles pontões do lado. Aquilo tem a ver também? Tem alguma relação com tremores lá? Vou repassar a pergunta, Mário, porque ela está sem o retorno. O Mário está perguntando por que Pancas, se ele está no centro ali, e também por que dos tremores, na verdade, também, né? Então, Pancas, na verdade, como eu disse, ele está localizado numa faixa que começa desde Vitória, passa por Colatina, Pancas e vai até um pedacinho de Minas Gerais, que é uma faixa com orientação noroeste, digamos assim, que é essa faixa com uma quantidade grande de falhas geológicas, são essas rachaduras enormes. E Pancas está exatamente nessa região, né? Então, está exatamente na feição tectônica mais importante e mais ativa do estado do Espírito Santo. Então, por isso que é uma região que a gente pode esperar que aconteça esses tremores, como já aconteceu no passado. Aqueles pontões lá em Pancas têm alguma influência disso? Não, então, os pontões têm uma relação também com essas fraturas, a origem deles, né? Mas tem outras coisas relacionadas a isso, não o terremoto em si, propriamente dito. Respondido sua pergunta, Mário? Sim, senhora, respondido. Carol, eu lembro no passado... Então posso não ter ouvido alguma coisa.
Eu não ouvi, entendi direitinho agora. Ano passado, a professora Luísa disse que houve o registro de um terremoto aqui em Vitória. Claro, um abalo pequeno assim, mas muita gente relatou um barulho naquele dia. As pessoas ouviram o barulho e estourou um transformador. E depois, no dia seguinte, foi se apurar e descobriu que, de fato, houve um tremor, um pequeno tremor. Dá sempre barulho assim? Mário está falando que ano passado, quando as pessoas ouviram, né, que teve esse registro do tremor aqui na Grande Vitória, muitas pessoas escutaram barulhos, inclusive explosões de transformadores. É normal isso, ter barulho ou Sim. ao acontecer coisas assim? Sim, esses barulhos são normais, né? São os estrondos, são as vibrações, né, da crosta que está acontecendo, que vem em forma de onda sísmica para a gente. Então, esses barulhos são normais acontecerem, como se fossem estrondos de trovões mesmo. É isso que as pessoas relatam, geralmente, quando sentem um terremoto. Eu ia te perguntar também, Luísa, além do tremor, qual é a outra característica mais comum dos terremotos, digamos assim? Geralmente é o tremor, as pessoas sentem aquilo, a terra tremer, não tem noção do que está acontecendo, quem nunca passou por isso, né? E o estrondo, então são duas coisas marcantes, né? A sensação do tremor, né? As vibrações, objetos se mexendo, às vezes não, e a questão do barulho. É. Perfeito, então. Mais uma vez, Luísa, obrigada pela Obrigada presença, a vocês. bom trabalho para vocês. Com certeza deve estar com muito estudo agora lá em Agora Palmas, sim. né?